Graça e paz a todos. Quero convidá-los a abrirem nesse momento suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 9, para que possamos fazer a leitura do verso 62 desse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Vamos juntos ler o verso 62. Acompanhe comigo o que diz o texto sagrado. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos juntos orar. Santíssimo Deus, nós exaltamos a tua grandeza, a tua majestade. Te agradecemos por tudo que temos experimentado. Te agradecemos porque a tua graça se renova a cada dia sobre nossas vidas. Que o Senhor aplique a palavra que será neste momento exposta aos nossos corações, a começar por minha vida e pela vida de todos aqueles que nos ouvem nesse momento. Que a tua graça se manifeste sobre nós e que sejamos abençoados pelo Senhor. Em Cristo Jesus. Amém. Queridos, uma verdade absoluta que podemos extrair é que servir a Cristo é, sem sombra de dúvidas, a melhor coisa que nós podemos fazer. Esse serviço, ele não nos é proporcionado por uma obrigação, mas nos é proporcionado por uma gratidão. Porque servir a Cristo só é possível para aqueles que experimentaram restauração, experimentaram um perdão completo, experimentaram um novo nascimento em Cristo. E é esse novo nascimento que nos garante a certeza, a absoluta certeza de uma salvação genuína. Foi algo assim que Isaías experimentou, como nós vimos em nossa última reflexão. Ao contemplar a grandeza, a majestade, a santidade do Senhor, eu ouso dizer que naquele momento, Isaías conheceu a restauração que vem de Deus. E logo ele experimentou não apenas uma restauração em sua vida, mas um perdão completo de seus terríveis pecados. E ao experimentar este perdão, ele fez o que todo genuíno servo de Deus faz. Ele se pôs a serviço do seu Senhor. Esta tão bela realidade, hoje em dia parece estar desaparecendo. Porque hoje em dia muitos não levam a sério o custo de servir a Cristo. A verdade é que ser discípulo de Jesus nunca foi, nem nunca será algo fácil. Mas sem sombra de dúvidas, é recompensador. É certo que, segundo as próprias Escrituras, servir a Deus exige de nós um comprometimento, um compromisso, uma perseverança, uma determinação de nossa parte para com o nosso próprio Deus. Nada é tão fácil. A partir do momento em que iniciamos a nossa caminhada ao lado de Deus, surgem lutas por todos os lados. Essa é a natureza da vida cristã. Existe uma incompatibilidade entre o verdadeiro cristianismo e o mundo. Há uma verdadeira incompatibilidade entre o espiritual e o carnal, entre o reino de Deus e o reino dos homens. Reino esse que está envolto em completas trevas. Jesus ele foi categórico em afirmar que não é fácil ser seu discípulo. Dentre os 4 evangelhos, esse é o único evangelho que traz este relato do Senhor Jesus. E aqui nós encontramos Jesus deixando bem claro o que é necessário para segui-lo. Aqui nós aprendemos, entre outras coisas,
que um genuíno cristão, ele deve estar disposto a superar todos os obstáculos que ele encontra em sua vida. Nada pode nos impedir de seguir ao nosso Salvador. Isso fala diretamente ao nosso coração. Isso fala diretamente à nossa compreensão do que é vida. Porque nós precisamos entender que no momento em que conhecemos ao nosso Senhor, nossos valores precisam se ajustar aos valores de Deus. Nossos caminhos precisam se ajustar ao caminho de Deus. E nossa vontade precisa estar de acordo com a vontade de Deus. É interessante que muitas vezes, em muitas ocasiões, a nossa vontade, os nossos valores e o nosso caminho, ele tem andado distante do Senhor. E nesse momento, nós precisamos voltar os nossos olhos para as Escrituras, voltar nossos olhos a passagens como essa que acabamos de ler em Lucas 9:62 e aplicar esta verdade às nossas vidas. Porém, você pode estar olhando para si nesse momento e dizendo: tudo isso eu já sei. Ou pode ainda imaginar: eu estou careca de saber disso. Ou você pode ainda se perguntar: por que motivo você está falando isso? A resposta é simples. Porque Jesus, ele diz que ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto ao reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado pode olhar para trás. E se ele falou isso, é porque nós precisamos compreender que o serviço ao Senhor exige daqueles que se dispõem a ir após ele compromisso e prioridade. Se isso não estiver claro em nossas vidas, se isso não estiver claro em nossos corações, nós estamos distantes de sermos genuínos servos do Senhor. Para que nós melhor possamos entender essa passagem, é necessário conhecer um pouco do seu pano de fundo. E para isso eu convido os queridos a abrirem sua Bíblia agora, ainda no capítulo 9 de Lucas, mas voltarem seus olhos para o que nos diz os versos 51 a 56. Observe o que diz o texto sagrado. E aconteceu que, ao se completarem os seus dias, em que seria elevado aos céus, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir a Jerusalém. Enviou mensageiros que fossem à frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: o Senhor quer que mandemos descer fogo dos céus para lhes consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Segundo o comentarista William Hendrickson, nesta passagem nós vemos Jesus determinado a ir para Jerusalém. Jesus estava determinado a entregar a sua vida em favor dos seus. Jesus aqui ele estava resoluto em cumprir a tarefa que ele havia recebido do Pai, que o Pai havia lhe designado a cumprir. Tarefa essa que ele fazia para a glória do Pai, mas também por amor às suas ovelhas. Para tanto, o Senhor firma um passo firme. O Senhor firma um semblante radiante, semblante decidido. Nada, nem mesmo a recusa dos samaritanos, poderia impedi-lo de cumprir
o chamado e a missão que ele havia recebido. Nada ia dissuadi-lo de sua decisão de entregar-se ao martírio da cruz, por amor a Deus, por amor a seus discípulos. Nada, meus irmãos, poderia atrapalhar, a entrega de Jesus. O fato de Jesus estar decidido a cumprir a sua missão ensina-nos que o mínimo que seria exigido dos seus discípulos é que eles tivessem uma resolução igual ao exemplo que eles haviam notado em seu Salvador. E o texto continua, e nos versos 57 a 62, o Senhor nos mostra o real custo que nós devemos pagar para sermos seus discípulos. Para isso, o Senhor faz uso de 3 discursos que têm por objetivo confrontar todos aqueles que anelam seguir os seus passos. Se você ainda está com sua escritura aberta, no capítulo 9, eu peço que acompanhe agora comigo o que diz os versos 57 e seguintes. Assim diz o texto sagrado. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: "Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for." Mas Jesus lhe respondeu: "As raposas têm suas tocas, as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça." A outro, Jesus lhe disse: "Siga-me." Mas ele respondeu: "Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai." Mas Jesus insistiu: "Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus." Outro lhe disse: "Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa." Mas Jesus lhe respondeu: "Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus." Note aqui a expressão: enquanto seguiam pelo caminho. Enquanto Jesus marchava resoluto em direção a Jerusalém, Jesus conversa com 3 candidatos a discípulos. O primeiro oferece-se a Jesus para segui-lo. E Jesus lhe diz: "As raposas têm ninho. As raposas têm suas tocas, As aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça." Aqui Jesus está nos contando e nos mostrando que não há como servirmos a Ele se anelarmos por segurança e conforto sempre. O serviço a Cristo fará com que sejamos alvos. Alvos de quem? Bem, alvos dos adversários de Deus. Alvos do que a carta de 1 João chama de anticristos. Todos aqueles que são adversários de Deus irão alvejar os discípulos de Deus fortemente. E dentre outras coisas, isso pode trazer prejuízos, pode trazer dor, pode trazer perdas. É bem verdade que hoje em dia está muito distante de vivermos tamanhas dificuldades. Mas na época dos nossos pais, na época dos nossos antepassados, a verdade é que ser cristão nos impedia de comprar no comércio, nos impedia de ter um casamento civil, nos impedia até de ter um enterro digno. Servir a Deus sempre causou muita dor para aqueles que genuinamente são seus servos. Porém, a recompensa superava toda a dor e toda a dificuldade. Jesus aquele olha para aquele discípulo e diz: "Saiba que eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Você está disposto? Então saiba que isso pode acontecer com você."
Não há, meus queridos irmãos, garantia de que o serviço a Deus garantirá para nós um conforto completo nessa terra. A garantia é de que na glória eterna experimentaremos uma eternidade de conforto, de alegria e de felicidade ao lado dele. Aqui também nós encontramos o Senhor Jesus falando com o segundo discípulo. E a esse segundo discípulo, ele olha e diz: venha, siga-me. E esse responde: Senhor, deixa que eu primeiro sepulte o meu pai. O texto nos leva a compreender que o pai deste candidato ele ainda estava vivo. Então, Jesus ele estava convidando a segui-lo naquele momento. Porém, ele estava dizendo: Senhor, deixa que meu pai morra. Quando os dias de meu pai findarem e eu não tiver mais responsabilidades para com ele, aí eu posso te seguir. Esse aspecto ele é mais visível em nossos dias. Quantas vezes pregamos a palavra do Senhor ou já ouvimos a palavra e dizemos: eu ainda não estou pronto. Primeiro eu tenho que fazer isso. Primeiro eu tenho que fazer isso. Às vezes eu sou jovem demais. Às vezes nós estamos ocupados demais. Às vezes você pode dizer: eu estou velho demais para isso. E então o fim chega. E o destino final é certo. Aonde estaremos? Não há como termos outras prioridades na frente do nosso serviço ao Senhor. O serviço a Deus, ele precisa estar acima de todas as coisas. Mas não achem que eu estou lhes dizendo aqui que esse tipo de serviço fará com que você e eu percamos oportunidades nessa vida. Pelo contrário. Porque o Senhor ele é bem claro quando ele diz: busquem em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo o demais, o que comer, o que beber, o que vestir, nada nos faltará. E se o Senhor julgar que precisamos de algo mais, ele nos dará. Não há como dizermos que somos seus servos, como dizer que somos seus seguidores, se existem outras prioridades em nosso coração. Porém, uma última parábola o Senhor diz aqui. Ele escuta: Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro me permita me despedir das pessoas da minha casa. O que esse candidato está dizendo aqui é o seguinte: Senhor, me permite retroceder um pouco, voltar para o meu lar, pagar o preço de me despedir deles. Depois eu volto, depois eu te sigo. E aqui é onde nós encontramos a parábola em que o Senhor menciona o arado. Ele diz: ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto ao reino de Deus. Segundo Bey, o arado palestino, ele era algo muito leve. E por ser leve, ele precisaria ser guiado por uma única mão. Entretanto, esta mão, geralmente esquerda, ela precisava, ao mesmo tempo, conservar o arado na mão vertical e regular a sua profundidade, impondo uma certa pressão. Levantar o arado no momento certo para se desviar das pedras, das rochas, evitando assim que ele viesse a se quebrar. O arado, embora fosse usado com uma única mão, ele precisaria ter força suficiente para romper a terra e abrir sulcos nela. E à medida com que esses sulcos eram
abertos, com a mão livre, a mão direita, o arador tirava as sementes e lançava pelo caminho. Esta era a perspectiva daqueles que trabalhavam com arado na época de Jesus. E trabalhar desta forma exigia uma destreza enorme, atenção absoluta e concentração sem igual. Qualquer desvio da rota poderia fazer com que todo o trabalho fosse perdido. Uma diminuição na força necessária poderia cavar sulcos rasos, impedindo assim que a semente viesse a brotar. E esquecer de lançar as sementes na medida com que se caminhava poderia jogar fora todo um dia de trabalho. A verdade é que, por mais simples que possa parecer esse instrumento, ele não era um instrumento fácil de se lidar. O processo da aração do solo é um processo que exige muito daquele que se dispõe a fazê-lo. É uma operação exata que se inicia na abertura das estrias da terra e só se finaliza no momento em que a semente começa a brotar. Em um estágio posterior, os sulcos que foram feitos exigem drenagem, exigem cuidado, exigem limpeza, exigem uma completa atenção. A verdade é que aqueles que se dispõem a pôr a mão no arado de Deus, eles não apenas começam o seu trabalho em arar a terra, mas eles continuam o seu trabalho até receberem de Deus o privilégio de colherem os frutos do seu trabalho. Ou seja, aquele que põe a mão no arado para desempenhar corretamente o seu trabalho precisa se comprometer com ele. Não tem como dividir as suas atenções. Não tem como dividir as suas forças. Nada pode lhe desviar da tarefa que Deus lhe deu. Aqueles que não forem capazes de resolver as tensões de lealdade conflitante não são aptos ao reino de Deus. Não há como vivermos em uma indecisão. Viver para Deus ou viver para a carne? Viver segundo a vontade de Deus ou viver segundo as necessidades desse mundo? Veja que essa parábola ela é dirigida a alguém que priorizava sua vida em particular. Ele queria primeiro se despedir dos familiares. Ele queria primeiro se despedir dos seus amigos. E isso fez com que Jesus o julgasse como alguém inepto ao reino de Deus. E aqui, aonde nós observamos que o símbolo do arado, ele é bem escolhido. Ninguém que não estivesse disposto a fazer aquela tarefa com completo comprometimento e atenção é chamado de digno ao trabalho. É interessante que em nossos dias há uma expressão muito conhecida. Nós podemos ser crentes fiéis ou podemos ser gentios perdidos. Mas para alguns existe o meio termo. Para alguns existe o que nós chamamos de crente Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Mas eu quero lhes dizer o seguinte: o muro em que esse crente pode estar em cima, ele não faz parte do reino dos céus. Porque entre a terra e o reino dos céus há um abismo enorme que só pode ser atravessado mediante a cruz de Cristo. Somente Cristo é capaz de nos conduzir à eternidade. Cristo é a ponte que liga o céu à terra.
Então, se por acaso você é alguém que está em cima do muro, indeciso se deve ir para a glória, ir para o caminho dos céus, ou retroceder aos prazeres deste mundo, eu quero lhe dizer uma coisa: este muro em que você está em cima, ele está neste mundo que jaz no maligno. Você já está em completa trevas. Somente aqueles que se designam em seu coração a seguir verdadeiramente a Cristo podem adentrar no caminho que conduz à salvação. Pôr a mão no arado exige compromisso. Exige compromisso e atenção para com todas as dificuldades que se seguem. Como eu falei anteriormente, o arador, ele precisa ter cuidado para que o arado não se choque com rochas, não se choque em pedras, o que venha danificar o arado. Nós somos chamados por Deus a viver uma vida de atenção, uma vida de dedicação às exigências que Deus faz a mim e a você. Essa falta de atenção poderá vir a arruinar todo o trabalho que fizemos. Poderá vir a arruinar toda a plantação que temos feito, nos fazendo simplesmente perder não apenas o nosso trabalho, não apenas o tempo do nosso trabalho, mas perdermos as nossas vidas. E eu temo que no último dia, muitos venham olhar para trás, quando não há mais esperança, quando estiverem lançados no inferno, e venham a compreender que o seu cristianismo superficial, morno, em cima do muro, não foi aceito, não foi recebido por Cristo. E que padeçam uma eternidade no inferno, sendo duplamente pessoas frustradas. Frustradas porque não obtiveram o que acreditavam que receberiam, a glória em Cristo. E frustradas também porque acham que não pecaram o suficiente para estarem ali. A verdade é que o arador, ele trabalha em harmonia com aquele que lhe chama para essa tarefa. O arador, ele trabalha em harmonia com o arado. Ele trabalha em harmonia com os animais que puxam aquele arado. Não é muito dizer que no passado, o presente e o futuro são conservados em uma delicada harmonia na tarefa de cumprir o chamado que Deus lhe fez. O passado vai sendo deixado para trás. O presente é a sua prioridade, sempre olhando para o fim de sua caminhada, sempre olhando para o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus, na certeza de que o que ficou para trás não lhe fará falta, porque o futuro lhe assegura a glória eterna ao lado do Pai. Bem, queridos, a partir do que nos foi exposto, eu acredito que nós podemos tirar algumas lições. A primeira lição que eu gostaria que tirássemos do que acabamos de entender é que o chamado do reino de Deus, ele precisa ter prioridade sobre todas as nossas outras lealdades. Em resumo, aqui dos versos 57 até o 62, o Senhor Jesus diz que a prioridade tem que ser absoluta. A autoridade, mesmo que seja da família, mesmo que seja do trabalho, mesmo que seja das nossas vontades, elas não podem conflitar com a autoridade de Deus.
Deus exige de nós compromisso para com Ele. Jesus falou certa vez: aquele que não estiver disposto a deixar pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, não é apto a ser seu discípulo. Jesus não está dizendo aqui que nós devemos abandonar as nossas famílias, mas está dizendo que o amor a Ele tem que ser superior ao amor a nossos filhos. E saiba, pai, saiba, mãe, que somente o verdadeiro amor a Deus ensinará a nossos filhos que eles devem amar ao nosso Deus. Somente se eles virem em nós o nosso amor pelo Pai, eles entenderão que precisam amar ao Pai. Qualquer outra coisa é uma distração. A busca por conforto ou a busca pelas prioridades deste mundo nos desviam do nosso verdadeiro chamado, do nosso verdadeiro compromisso, que é seguir a Deus. E eu acredito que eu possa ter a ousadia de dizer para vocês o seguinte nesse momento. É verdade. Quando nós priorizamos a vontade de Deus, o Senhor, Ele concede a nós mimos. Ele nos concede coisas que nós nunca imaginaríamos conquistar. O Senhor nos concede presentes e dádivas que só são dadas àqueles que o priorizam acima de tudo. Logo, nós aprendemos aqui que o chamado do reino de Deus, ele tem que ser prioridade. Não há outra opção. Se nós compreendermos que ele é o único caminho, nós não podemos nos iludir em achar que existem atalhos ou que existem outros caminhos a seguir. Somente ele e somente nele há esperança. Em segundo, nós aprendemos que o discípulo que tem a lealdade dividida, ele é uma força desintegradora na obra do reino. E desta forma, ele é inapto para participar do reino. O que dizer, por exemplo, quando nós lemos em Lucas 11:23, escute apenas: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O que é que você entende disso? Isso porque ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não há como termos lealdade dividida e dizermos que somos servos de Deus. Ou servimos a Ele, ou andamos com Ele, ou ajuntamos com Ele, ou nós somos seus inimigos. Tiago disse, e eu repito, não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Não há como amarmos o mundo sem automaticamente odiarmos a Deus. E uma última lição que nós podemos aprender daqui é que a chave para sermos discípulos de Cristo é compromisso. O ato de seguir a Jesus, ele não é definido como uma sensação de uma luz interior ou a percepção de uma consciência intelectual. Eu entendo isso, eu entendo essas verdades. Seguir a Jesus é o ato de executar uma tarefa, é o ato de cumprir uma ordem. E você sabe que cumprir tarefas, que cumprir ordens, exige compromisso. Isso vai consumir a nossa energia. Isso vai consumir a nossa vida. É por isso que o Senhor diz: aquele que tem posto a mão no arado, ele não apenas guia o arado, mas ele cumpre toda a tarefa que isso lhe exige. Compromisso é a chave.
Não há como segui-lo de qualquer jeito. Meus queridos, nós aprendemos aqui que o serviço de Deus, ele é sinônimo de seguir a Jesus. Desta forma, Jesus é o único agente de Deus através de quem o Pai expressa ou exige lealdade. Não há como dizermos que somos leais a Deus se não formos leais a Cristo. Servir, seguir a Jesus é a mesma coisa que servir e seguir a Deus. Nosso comprometimento em servir, em seguir ao Senhor, expressa o quanto nós conhecemos, o quanto nós amamos e quanto nós adoramos ao nosso Deus. Portanto, saiba que nós fomos chamados para um dia colocarmos a mão no arado e não olharmos para trás. No dia em que fizermos isso, nós estaremos respondendo dignamente ao Senhor. Estaremos entendendo as implicações a esse serviço. Você tem posto a mão no arado? Então saiba, você não pode olhar para trás. Que Deus, o nosso Pai, aplique essa palavra aos nossos corações. E que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.